Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao estudo aí nós vamos fazer sobre análise técnica. E aí, nesse primeiro vídeo, nós vamos aí juntos tocar nos principais conceitos que vão te ajudar a entender o comportamento do mercado financeiro em relação à compra e venda de ação. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos e vamos começar então o nosso estudo de hoje. Primeira coisa, existem dois tipos de análise que busca determinar o valor de um ativo, como por exemplo, de ativo aí, a ação. A ação é um ativo. Então existem dois tipos de análise que determinam o valor dessa ação. Qual é o valor dessa ação? A gente podemos chegar ao valor da ação, o quanto que ela vale, pela análise fundamentalista, e também pela análise técnica. Ok? O valor de uma ação, esse valor da ação aqui, é uma parte do patrimônio da empresa. Então você tem a empresa, toda empresa ela tem um patrimônio. Ok? Esse patrimônio é formado por bens, formado por direitos e é formado também pelas obrigações. Então vamos supor que o patrimônio de uma empresa equivale a 100 mil reais. Total de bens e direitos deduzido das obrigações. Se você pegar e dividir esse valor aqui por 100 mil partes iguais, você vai achar que cada parte corresponde a R$1. Esse R$1 é o valor da ação. Tudo bem? Então a ação representa a menor parte do patrimônio da empresa. Assim, o patrimônio da empresa é dividido em várias partes iguais e essas partes iguais dá-se o nome de ação. Bem, esse patrimônio, ao longo do tempo, ele pode valorizar, como ele também pode desvalorizar. Perfeito? Então, o patrimônio ele pode valorizar ou desvalorizar. Então, esse 100 mil aqui, ele pode se tornar 150 mil, ou esse 100 mil ele pode se tornar 80 mil. Ou seja, ele está valorizando ou desvalorizando ao longo do tempo. Por consequência, esse valor da ação também pode valorizar. Pode se tornar 1,80 ou 80 centavos. Ok? Então, o valor da ação em si também sofre valorização e desvalorização. Daí a importância de determinar o valor da ação. Dessa forma, você vai ter condição de evitar perda de dinheiro quando você for comprar a ação ou quando você for vender a ação. Agora, quando nós estamos falando desse tipo de patrimônio aqui, bens, direitos e obrigações, nós estamos falando aí dentro de um conceito mais contábil, lá dentro da empresa. Então, eles estão lá, a contabilidade, ele sabe o valor de bens, ele sabe o valor dos direitos, ele sabe o valor das obrigações, então você consegue chegar a um patrimônio líquido. O que nós estamos falando agora, do valor da ação, que nós vamos estudar no decorrer destes vídeos, são valores que são precificados pelo mercado, o quanto que o mercado acha que aquele patrimônio daquela empresa vale. Tudo bem? Então não é o valor em si que está lá de bens, direitos e obrigações, e sim o quanto que o mercado acha que esta empresa vale, porque tem muitas coisas que dentro da contabilidade, do registro contábil, ele não capta para efeitos de registro. Então tem vários
tem vários direitos que você não consegue registrar contabilmente para compor o patrimônio, até por uma limitação das técnicas contábeis. Mas o que acontece? O mercado em si, ele consegue verificar, ou não verificar, mas ele consegue projetar e verificar a questão do quanto que aquela empresa vale. Existem várias técnicas que você projeta e você verifica o quanto uma empresa vale no mercado, captando o valor de mercado dela, a cartela de clientes, o valor da marca, os valores de entrada futura de caixa, das projeções de faturamento, do aumento do consumo, da restrição de capital, enfim, são vários conceitos e várias informações que o mercado, as pessoas, os especialistas buscam e analisam para chegar ao valor da ação da empresa. Então, o nosso foco aqui não é um foco contábil, sim é um foco de mercado. Tá bom? Porém, então, para chegar a essa questão de verificar o valor da ação, existe dois tipos de análise que pode ser feito. Tá? Temos a análise fundamentalista e a análise técnica, como eu já havia dito, né? Bem, o que a análise fundamentalista ela busca? Qual é a forma que ela atua? A análise fundamentalista ela busca determinar o valor da ação através da análise dos dados da empresa. Esses dados que eu já até citei alguns aqui, bens, direitos e obrigações. Então ela analisa o valor da empresa, mas ela não só analisa os dados da empresa, ela analisa os dados do mercado em que a empresa está inserida. Então cada empresa está inserida no mercado. Então você tem empresa que está inserida na área petroquímica, você tem empresa que está inserida na área financeira, como o Bradesco. Você tem empresa que está inserida na área de mineração, como a Vale, né, na área de petróleo, como a Petrobras, na área de comércio, né, como Magazine Luiza, Lojas Americanas, Casas Bahia. Então, cada empresa está inserida no mercado. Então, a análise fundamentalista, ela analisa os dados da empresa, analisa os dados do mercado, mas também analisa os dados da economia de uma forma geral. Porque a economia, de uma forma geral, ela pode ser afetada por fatores internos ao Brasil e externos. Ela pode ser afetada por valores políticos, por questões, não valores políticos, mas por questões políticas, né? Uma lei, uma palavra de uma autoridade que dá fora do contexto, isso pode impactar na economia. Ela também pode ser impactada, e a economia pode ser impactada por questões sociais, exemplo, guerras. Ela pode ser impactada por questões fora do território brasileiro, questões que acontecem lá nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, enfim. Então a análise fundamentalista ela vai pegar todas essas informações, vai compilar e vai dar um valor para a ação da empresa, o quanto que cada ação da empresa vale. E diante dessa verificação eles vão tomar conhecimento se o valor está baixo, se o valor está alto, que o valor que está sendo negociado lá no mercado financeiro está alto ou baixo. E aí eles têm a noção se eles podem comprar, se eles podem vender, se eles mantêm alguma operação que eles já compraram, se eles nem entram no mercado, tá? Então essa é o ambiente da análise fundamentalista. Bem, e a análise técnica? A análise técnica, que é o nosso foco, ela busca determinar o valor da ação por meio da observação do comportamento do mercado. Então ele vai analisar o mercado. Então ele não vai estar analisando essas questões que a análise fundamentalista olha, não, ele vai analisar o mercado de compra e venda de um ativo financeiro, ok?
no nosso caso aí, nosso exemplo que nós citamos da ação, de forma a identificar tendências futuras. Então, essa análise passada do mercado de compra e venda, ela busca analisar tendências para o futuro, ou seja, quais são essas tendências? Se o valor da ação vai subir, se o valor da ação vai cair, ou se ele vai se manter. E dessa forma, buscar identificar padrões que se repetem através do tempo. Então, do tempo, os padrões podem se repetir. Porque o comportamento humano, ele, de certa forma, se repete ao longo do tempo. E pela psicologia das multidões, nós identificamos que o valor da ação, ela sofre o impacto do comportamento humano, porque é decisão humana. Então, é possível você identificar padrões no passado, e aí você busca, através desses padrões do passado, verificar se eles vão se repetir no futuro. Ok? E aí você vai buscar o melhor momento para você iniciar uma operação ou você encerrar uma operação, ou você se manter na operação que você já entrou, ou até mesmo nem operar, ou seja, nem entrar. Você fica de fora do mercado. Perfeito? Então pense na análise técnica como a leitura de um gráfico que conta a história do comportamento e da ação. Então, esse gráfico aqui, você vai pensar na análise técnica como se for ler um gráfico. E esse gráfico, como eu já disse, ele vai contar aí o comportamento da ação ao longo do tempo. E aí você vai buscar duas informações nesse gráfico: o preço, o comportamento do preço e o comportamento do volume. Ok? E é como se nós estivéssemos tentando prever os próximos capítulos da história, só que precisamos ficar atento nisso. Porque o passado provavelmente não se, assim, você não tem garantia que vai se repetir no futuro. Tá? Estou falando aqui com muito cuidado. Essa questão de prever os próximos capítulos é com muita técnica, é com muita paciência e com muita responsabilidade. Porque a análise técnica, nós não teremos nenhuma certeza absoluta do que vai vir no futuro. Jamais. Nunca. Ok? Ela nunca vai te dar com certeza o que vai acontecer no futuro. Ela apenas mostra uma perspectiva do que pode ocorrer. Através dela, podemos ter nossas probabilidades de sucesso nos trades aumentadas. Então, através da análise técnica, as nossas negociações de compra, venda de ação, ela pode ter uma probabilidade aumentada de sucesso. Por quê? Nós lidamos com expectativas. Escreva direito. Expectativas. Nós lidamos com expectativas, jamais com certezas absolutas. Não lidamos com certezas absolutas. Então fuja de qualquer pessoa que vai te falar: eu te dou aí um setup mágico que você vai entrar e vai ganhar sempre e nunca vai ser estopado, nunca vai perder nada. Não é isso não. Se alguém for te oferecer este produto, jamais pegue, tá? Nunca se esqueça, tá? Nunca se esqueça. A análise técnica não prevê o futuro.
Tá? Análise técnica não prevê o futuro. Estou tentando passar para a próxima página aqui, mas eu não estou conseguindo. Então, análise técnica não prevê, análise técnica não prevê o futuro. Tudo bem? Então esse é nosso primeiro vídeo, é um vídeo introdutório. Iremos falar muito mais coisas à frente, que terão mais informações dinâmicas. Mas vamos ficar por aqui, né? E voltaremos em breve. Tá bom? Um abraço a todos. Até mais.